Era o 60º aniversário da minha mãe, Vânia. Lá fora, uma neve leve caía. As ruas de São Paulo já estavam cobertas pelo cinza do inverno, e as pessoas passavam apressadas, com o colarinho levantado e a cabeça baixa. Fiquei parada em frente à casa antiga, segurando um grande transportador de animais, nervosa, apesar de tudo. Dentro havia um gatinho com um pelo denso e exuberante. Um gato que eu tinha escolhido e reservado com cuidado um mês antes. Minha mãe sempre dizia que, quando criança, a única coisa que queria era um gato, mas a vida sempre atrapalhava. As compras, as contas, o peso da sobrevivência diária. Toda vez que passávamos por uma pet shop ou víamos alguém na rua segurando um gatinho, ela parava, observava em silêncio por um momento e depois sussurrava. Queria tanto ter um assim. Então, dessa vez, eu fiz acontecer. Quando entrei, ela estava na cozinha, esfregando o fogão. Ela se virou ao ouvir minha voz, e seus olhos brilharam ao ver o transportador nos meus braços. É isso mesmo? Assenti. Feliz aniversário, mãe. Você sempre disse que queria um gato para te fazer companhia. Lembrei disso. Ela ficou paralisada por um instante, depois levou a mão à boca. Seus olhos se encheram de lágrimas. Na mesma hora, o gato espiou do transportador e soltou um miado suave, como se reconhecesse a emoção dela. Mas antes que eu pudesse me aproximar, uma voz aguda e impaciente ecoou da sala. O que é isso? Meu pai, Bernardo, tinha se levantado do sofá, com um olhar fixo entre o gato e minha mãe, uma expressão de desaprovação total. Ele se aproximou, com a voz baixa e amarga. Você gastou dinheiro com isso? Abri a boca para explicar, mas minha mãe, por instinto, cobriu o transportador. Sua voz era quase um sussurro. Não fui eu. A Fernanda me trouxe. Você trouxe um gato? Ele disse, virando para mim. Você tem ideia de quanto essas coisas custam? Sabe o quanto a gente recebe da aposentadoria? E você tem a ousadia de aceitar uma coisa dessas? A voz dele subiu, cortante. Passos desceram as escadas. Meu irmão caçula, Bruno, apareceu arrastando os pés, o rosto ainda inchado de sono. Sério, mãe? Um gato? Tá ficando louca? E a comida, a areia, as contas do veterinário? Quem vai pagar a gasolina no próximo mês? A sala ficou carregada de tensão. Minha mãe estava parada na beira da cozinha, abraçando o transportador com o gato tremendo dentro. Ela não disse uma palavra. Olhei para as mãos dela, calejadas e gastas por décadas no fogão. Agora segurando com carinho uma criaturazinha que não tinha feito nada além de existir. Naquele momento vi algo familiar e, ao mesmo tempo, completamente estranho. Era o aniversário dela, mas ela parecia uma intrusa na própria casa. Respirei fundo. Pai, fui eu que dei o gato. Ela sempre quis um. Não me importa quem deu, ele retrucou. Não vai ficar. Essa casa já está bagunçada o suficiente. Não quero essa coisa aqui. O gato soltou um miado agudo, assustado. Minha mãe tentou acalmá-lo, mas antes que pudesse, meu pai arrancou o transportador das mãos dela. Avancei. Pai, tá nevando lá fora. E daí? Ele tem pelo, não tem? Disse, abrindo a porta com força. Uma rajada de vento gelado bateu no meu rosto como um tapa. Os flocos de neve picaram minha pele. Bernardo, não! A voz da minha mãe falhou atrás de mim, mas ele não parou. Saiu furioso para o degrau da entrada, jogou o transportador no chão e se virou para dar o golpe final. Quer um gato? Espera até poder pagar por um. Bateu a porta com força ao voltar. Silêncio. Minha mãe ficou parada perto da entrada, olhando pela janela a neve e o pequeno transportador tremendo na varanda. O olhar dela se despedaçou como vidro. O vento soprou de novo. Segui o olhar dela até o gato, encolhido, tremendo de frio e medo. Lentamente, ela se abaixou, cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar. Sussurros silenciosos e entrecortados que mexeram com algo profundo dentro de mim. Me aproximei e coloquei a mão suavemente no ombro dela. Ela não olhou para cima. Sabe, Fernanda, murmurou. Eu achava que, se aguentasse o suficiente, as coisas iam melhorar. Ela fungou. A voz ainda tremia, mas estava mais firme. Quando seu pai começou o negócio dele, ele já tinha esse gênio difícil. Eu dizia para mim mesma que era o estresse, que eu precisava ser mais compreensiva.
que eu dava conta. Aí nasceu o Bruno, e ele me disse para parar de dar aulas, que a família precisava de mim. Mas não era necessidade, era controle, era para garantir que eu não tivesse onde pisar, nem voz para levantar. Pensei que, quando vocês crescessem, quando a gente envelhecesse, ele ia amolecer. Mas hoje faço 60 anos. E ele não só não me desejou feliz aniversário, como jogou fora a única coisa que eu quis a vida inteira. Ela finalmente me olhou. Os olhos estavam molhados, mas algo novo brilhava neles. Algo calmo, desconhecido, inquebrantável. Não vou embora por causa do gato, Fernanda. Vou porque finalmente entendi. Nunca me permitiram querer nada nessa casa. Não disse nada. Só estendi a mão. Ela hesitou por um segundo, depois colocou a dela na minha e apertou. Assenti. Vamos. Ela se levantou, pegou o gatinho tremendo e o segurou perto, como se estivesse abraçando a versão de si mesma que esperou décadas para ser vista. A porta se fechou atrás de nós com um clique suave. Ninguém veio atrás. Ninguém chamou o nome dela. A neve continuava caindo. O vento cortava, mas pela primeira vez eu sabia. Minha mãe finalmente caminhava em direção a algo que parecia liberdade. Naquela noite, corremos para uma clínica veterinária 24 horas. O gato foi diagnosticado com hipotermia e fraqueza extrema. O veterinário disse que, se tivéssemos chegado mais tarde, ele talvez não tivesse sobrevivido. Minha mãe passou a noite inteira sentada num banco na sala de espera, com um olhar fixo na porta de vidro que a separava da caminha do hospital. O cansaço marcava cada ruga no rosto dela. Ela apertava com força um cachecol velho, aquele que eu dei quando fui para a faculdade. Como naquela época, ela ficou ali, em silêncio, absorvendo a dor sozinha, sem ninguém para dividir. Olhei para ela e não consegui evitar pensar na vida que ela tinha levado. Ou melhor, nos anos que ela passou presa. Quando jovem, minha mãe era uma das mulheres mais brilhantes do nosso bairro. O nome dela era Vânia. Ela dava aulas de piano na escola local e escrevia textos que, às vezes, saíam no jornal da região. Os pais dela a elogiavam pelo talento e paciência, dizendo que a música dela acalmava até as crianças mais agitadas. A biblioteca do bairro a chamava para organizar eventos de leitura. As pessoas a respeitavam, ela tinha presença. Não usava roupas chiques, mas estava sempre arrumada e serena. Quando sorria, linhas finas se formavam nos cantos dos olhos, como luas crescentes. Meu pai, Bernardo, era visto como um cara ambicioso na época. Tinha um pequeno negócio de materiais de construção, charmoso e determinado. Em poucos anos ficou conhecido. Quando cortejou minha mãe, esperava do lado de fora da sala de música todos os dias depois do trabalho. Até fingiu aprender piano, dizendo: "Só quero te entender melhor." Minha mãe era jovem e generosa. Talvez realmente acreditasse que o amor era algo que se construía, mas no primeiro ano de casamento ele pediu que ela vendesse o piano. "Para que trabalhar? Eu posso te sustentar. E você fica perto dos pais dessas crianças o dia todo." "Não gosto." Ela parou de dar aulas de piano, parou de escrever. Ele dizia que escrever não dava dinheiro, que era perda de tempo. Ela cedeu, deixou o emprego, engravidou, me teve e depois teve meu irmão. No começo, ela tentou resistir, mas cada discussão terminava com Bernardo em silêncio total por dias, sem falar, sem comer, sem ajudar em nada. A casa virava um freezer de tensão silenciosa. Ela sempre cedia, não porque fosse fraca, mas porque não queria que eu e meu irmão crescêssemos numa zona de guerra. Quando eu era um pouco mais velha e mais consciente, perguntei uma vez: "Você se arrepende?" Ela deu um sorriso cansado. O arrependimento não impede os dias de chegarem. Depois, virou de costas e voltou para a cozinha. A vida dela era um ciclo. Acordava às 6, fazia café, esquentava torradas, levava os filhos para a escola, lavava a roupa, limpava, cozinhava, dava aula particular para o Bruno, limpava a mesa, tirava o lixo, lavava as janelas. À noite, tinha uns 10 minutos para si mesma no quintal, olhando as luzes espalhadas do nosso bairro, completamente imóvel. Uma vez, acordei tarde para pegar água e a vi lá, sozinha. Nas mãos, um caderno velho e desbotado.
Me aproximei devagar e vi o título: A Música da Tarde. Um texto que ela escreveu anos antes. Ainda usava o lápis, revisando cada palavra com cuidado, como se a escritora dentro dela nunca tivesse desistido de verdade. Foi aí que percebi que ela não era alguém que se conformava com uma vida pequena. Era alguém que foi levada a isso. Não que ela nunca tivesse tentado se libertar, mas toda vez que buscava algo mais, ouvia: as crianças ainda são pequenas. E toda vez que se atrevia a resistir, ele a sufocava com: não traga problemas para essa casa. Quando meu irmão nasceu, Bernardo olhou nos olhos dela e disse: nem pense em voltar a trabalhar. Você tem 2 filhos agora. Eu trago o dinheiro. Você cuida da casa. Não foi um pedido, foi uma ordem. E ela assentiu, dizendo: tá, entendi. Depois limpou o teclado digital que a acompanhou por noites incontáveis e deu para o filho do vizinho. Perguntei: por que não guardou? Ela disse: seu pai achou que estava se atrapalhando. Não chorou, não gritou. Falou baixo, mas meu coração afundou aos poucos. Lembrei de algo que ela escreveu antes de casar. Quero que minha vida seja mais que o cheiro de um fogão. Quero tinta no papel e o calor das teclas de um piano. Mas, desde o dia que casou com meu pai, tudo que ela teve foi o fogão. Ela pensou em ir embora. Eu sabia. Uma vez, Bernardo chegou em casa bêbado e gritou: quero ver até onde você vai. Amanhã você vai estar mendigando na rua. Acha que alguém vai te ajudar? Ela ficou parada no canto, como um prego quase arrancado da parede, congelada. Eu era criança, pequena demais para entender o que significava implorar. Só sabia que meu pai gritava e isso me assustava. Corri para protegê-la, mas ela me empurrou suavemente para trás e disse: tá tudo bem, ele só tá bêbado. Mas ela era a única sóbria, a única que via as coisas com clareza. A tragédia era que ninguém a deixava viver com essa clareza. Naquela noite, pela primeira vez, vi de verdade o que tinha nos olhos dela. Uma perda profunda, pesada. Era como se ela tivesse passado os últimos 30 anos vivendo sob o teto de outra pessoa. E agora, finalmente, estava pronta para se levantar. No dia em que minha mãe finalmente saiu daquela casa sufocante, o vento estava mais frio que a semana inteira. Vânia usava um casaco de algodão desbotado, com o tecido fino de tanto lavar. Sua postura era firme, quase surpreendente. Não deu uma última olhada na casa. Não verificou gavetas ou armários, não ficou na porta. Só abraçou o gato frágil contra o peito e saiu. Carregava uma mala de couro velha do lado. Dentro, algumas mudas de roupa e uma caixinha vermelha. Algo que ela guardava para si havia 3 décadas. O único espaço privado dela naquela casa. Nem Bernardo tinha olhado direito ali dentro. Quando descarregamos tudo no novo apartamento dela, já tinha anoitecido. Era um lugar simples, perto do mar, a uns 10 minutos do meu trabalho. Não era grande, mas era limpo e claro, com um leve cheiro de maresia no ar. Pela janela, dava para ver um pedaço do horizonte, e, em dias claros, o sol se espalhava pelo chão da cozinha em ângulos dourados. Minha mãe se ajeitou no sofá de tecido da sala, com o gatinho encolhido no colo, acariciou o lombo dele devagar e sussurrou: que silêncio gostoso aqui, né? Assenti e segurei a mão dela. Agora você pode dormir de verdade. Ela sorriu, mas os olhos estavam molhados. Não de tristeza, mas de algo mais, algo chamado alívio, uma sensação tão nova no rosto dela que quase parecia fora de lugar. Na manhã seguinte, levei ela a um banco local para abrir uma conta. Estávamos no balcão quando me veio uma ideia. Mãe, você sempre dizia que não tinha dinheiro. Como conseguiu criar a mim e ao Bruno? Ainda mais com aquelas aulas de arte que você me colocou, mesmo com o pai sendo tão contra. Ela piscou, depois sorriu, tímida. Eu economizava do dinheiro da feira, um pouquinho aqui, outro ali. Às vezes, os vizinhos me pagavam para cortar grama, cuidar dos cachorros. Nunca tive uma conta própria, então guardava escondido. Depois, acrescentou, baixinho. Não era para mim. Sempre foi para vocês 2. Você amava pintar, então te coloquei nas aulas, mesmo que isso significasse apertar em outras coisas. O Bruno gostava de esportes. As mensalidades não eram baratas, mas dei um jeito. Senti um aperto no peito. Segurei a borda do balcão, com um nó na garganta. Bom, disse, tentando me acalmar, agora você vai ter uma conta só sua. Ela assentiu e abriu a caixinha vermelha com mãos hesitantes.
Dentro havia maços de envelopes velhos, amarrados com elásticos. Alguns estavam amarelados pelo tempo, outros com as bordas gastas. Ela pegou o maço e me entregou. Isso é tudo que juntei da feira, de bicos, de coisinhas. Guardei tudo aqui. Folheei. Cada envelope tinha notas de 20, 50, às vezes de 10, perfeitamente organizadas e etiquetadas por ano. Isso é... Não consegui terminar. Ela baixou o olhar e riu, meio envergonhada. Não dava para juntar muito de uma vez, então guardava o que podia. Pensei que talvez um dia ajudasse você ou o Bruno. Minha garganta ardia. Esses reais não eram só dinheiro, eram pedaços de 30 anos. 30 anos de sacrifício silencioso entre listas de mercado e tardes no quintal. 30 anos recuperando fragmentos de liberdade, R$1 de cada vez. Depois, ela disse baixinho, não subestima sua mãe, eu também sei contar. Não consegui falar. Assenti e guardei os envelopes com cuidado, como se estivesse selando uma história que ela escreveu com silêncio e dedicação. Uma história escrita não com grandes gestos, mas com resiliência, paciência e amor. Enquanto isso, do outro lado da história, Bernardo e Bruno estavam se divertindo como se nada tivesse acontecido. Dias depois, Bruno postou um vídeo nas redes sociais garantindo que me marcasse. Estava sentado na cozinha da Márcia, mastigando um bife suculento. Atrás dele, a cozinha moderna, com iluminação suave e prateleiras decorativas. A mesa tinha vinho tinto, velas perfumadas e o que parecia uma faca de corte caríssima. O tom dele era arrogante, como se estivesse fazendo um discurso vitorioso. Pai tá jantando na casa da Márcia ultimamente. E adivinha? As costelinhas de cordeiro dela são 1000 vezes melhores que aquelas comidas sem graça e saudáveis que a mãe fazia. No fim do vídeo, ele girou a câmera para mostrar a filha da Márcia, Joana, parada ali com um pote de temperos, como uma assistente obediente. A legenda dizia, jantares em família como deveriam ser. Quando o vídeo apareceu no meu celular, a tela ficou embaçada por um segundo. Minha mãe estava ao meu lado, folheando calmamente um livro de receitas digital. Ela queria aprender a fazer uma salada de ricota com poucas calorias. Quis tirar o vídeo da frente, mas ela olhou bem na hora. Não disse nada, só deu uma risada suave. Eles queriam que eu visse isso, né? Franzi a testa. É patético. Ela assentiu. Tá bem. Antes, eu cozinhava todo dia e eles faziam careta para cada garfada. Se outra pessoa quer brincar de mãe perfeita, que brinque. A voz dela era tão calma que me deixou desconfortável. Mãe, você tá bem? Ela se abaixou e acariciou o gatinho aninhado no colo. Eu estava errada antes. Agora que ninguém me pede nada, finalmente posso tentar o que quero. Tipo hoje, quero aprender a fazer uma sobremesa francesa. Ela se levantou, foi para a cozinha, pegou leite e começou a tirar ingredientes do armário. Observando ela se mexer, precisa e elegante, percebi que não estava fugindo do passado. Estava finalmente aprendendo a viver. Mas Bernardo claramente não estava disposto a nos deixar ir tão fácil. Na noite seguinte, Bruno ligou. O tom dele era seco e agitado. Fernanda, você não pode simplesmente sumir assim. Pai não cozinha, a geladeira está vazia. Me apoiei no batente da porta, olhando para minha mãe no sofá, com o gato no colo, comendo tranquilamente fatias de maçã seca enquanto via um programa de culinária. Segurando o celular, disse, baixo. Não tem a Márcia? Achei que ela cozinhava melhor que a mãe. Silêncio, depois, clique. A ligação caiu. Acho que foi aí que eles perceberam. Não íamos voltar de verdade. Na 4ª semana depois de deixar a casa do meu pai, a vida com minha mãe encontrou um ritmo. Toda manhã, ela fazia um purê caseiro para o gato. Ao meio-dia, assistia tutoriais de culinária e testava receitas novas. À noite, se encolhia no sofá, tricotando um cachecol para mim, olhando de vez em quando para o mar pela janela. Percebi que ela finalmente começava a relaxar de verdade. Mas nem todo mundo caminhava para a luz. Uma tarde, durante meu horário de almoço, enquanto finalizava um rascunho de apresentação na sala da firma, meu celular acendeu com uma notificação. Nova vida em família. Emo abençoado. Era um vídeo do Bruno.
Ele estava do lado de fora da garagem da Márcia, ao lado de um Tesla prateado brilhando ao sol com um laço vermelho no capô. Mostrou as chaves para a câmera, sorrindo como ganhador de concurso. Um salve para o pai pelo presente de Natal adiantado. Nova família, nova vibe, jantar na casa da Márcia hoje. Tô na expectativa. Ele exagerou nas palavras pai e Márcia, garantindo que tivessem mais peso e, claro, me marcou. A legenda vinha com um emoji de risada e choro e, para completar, um emoji de gato. Fiquei olhando para o gatinho de desenho, roçando os dedos na borda da tela. A mensagem não podia ser mais clara. Vocês têm o gatinho e os jantares quietos. Nós temos carros, carne e risadas. Fechei o vídeo sem responder. Naquela noite, durante o jantar, contei para minha mãe. Ela mexia no primeiro ensopado de frango com arroz, numa panela de alumínio velha, raspando pedacinhos da borda enquanto eu falava. Ele nunca postava essas coisas, disse. Vivia cochichando que a Márcia era exagerada, que parecia personagem de novela barata. Ela riu baixo. Talvez agora ele ache que é a vez dele de estrelar a novela. Olhei para ela. Você não tá brava? Ela largou a colher e me encarou, com a voz calma, mas firme. Brava? Claro que tô brava. Mas se ficar brava fizesse ele devolver o carro ou sentir remorso, eu já tinha quebrado essa panela na cabeça dele. Sabe o que importa mais? Não quero mais ficar brava. Dei 30 anos para eles. Os próximos 30 dias, 30 meses, são meus agora. Naquele momento, percebi que a arma mais poderosa dela não era a raiva, era a calma, a clareza. No dia seguinte, levei ela para abrir a primeira conta bancária oficial. No balcão, as mãos dela tremiam levemente enquanto preenchia o formulário. Guiei ela passo a passo, mas não parava de olhar para o rosto dela, principalmente quando escreveu o nome. Parecia alguém que finalmente tomava posse da própria vida. Depois, sentamos numa cafeteria do lado do banco. Ela pediu um latte de baunilha e tomou um gole com cuidado. Esse café de R$ 15, disse, nunca me permiti comprar, mas agora tenho minha conta. Posso, sorri. E esse dinheiro na sua conta você ganhou cortando grama, cuidando de cachorro. Ninguém manda no que você faz com ele. Ela assentiu. Naquele momento parecia uma motorista novata segurando a carteira pela primeira vez, nervosa, animada, mas radiante. Mas antes que nossa nova vida pudesse decolar de verdade, a antiga bateu no nosso ombro. Naquela tarde recebi um e-mail do Bruno. Em anexo, uma carta escaneada assinada pelo meu pai, Bernardo. Essa propriedade foi comprada separadamente antes do casamento. Não faz parte do patrimônio conjugal. Se ela quiser voltar, é melhor esquecer o dinheiro. Junto, uma cópia da escritura com uma linha sublinhada em caneta vermelha. Proprietário, Bernardo Silva. No corpo do e-mail, Bruno escreveu: Fernanda, sei que as coisas podem estar difíceis para você e para a mãe agora. Pai disse que se vocês pensarem bem, voltar para casa não está descartado. É fácil sair com raiva, mas é inteligente conhecer seus limites. Essa casa ainda é o lugar de vocês. Era educado, conciliador, pelo menos na superfície, como se ele estivesse tentando o papel de mediador da família. Mas no fundo, a mesma arrogância de sempre. Não importa o quão longe você vá, o poder ainda é nosso. Quase ri. Desculpas, ele realmente se acha um rei. Reenviei o e-mail para minha mãe. Ela leu uma vez, não disse nada e deixou o celular de lado. Depois, entrou no quarto em silêncio. Minutos depois, voltou com um álbum de fotos velho. Colocou na minha frente e abriu na primeira página uma foto dela aos 22 anos, com um vestido rosa claro, tocando num festival de música da cidade. Estava no palco, com os olhos brilhando como estrelas. Ela disse: naquele ano, ele sentou na primeira fila e disse: casa comigo, e você nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro. Fez uma pausa e me olhou, com uma clareza que cortou o ar entre nós. Agora sei o que ele quis dizer. O que você quiser, eu decido se você vai ter. Assenti. Tá na hora de falar com um advogado. Quando saímos do escritório de advocacia, o céu já estava escuro. Minha mãe estava no quintal, segurando uma cópia impressa nas mãos, com o nome completo dela no topo, seguido dos detalhes iniciais do pedido de divórcio. Olhou fixo por um tempo e disse, baixo:
Sabe, Fernanda, é a primeira vez em mais de 20 anos que escrevo só o meu nome num documento oficial. Não disse nada. Só fiquei ao lado dela, em silêncio. Nenhum de nós mencionou o e-mail do Bruno e do Bernardo. A ameaça de "você não tem lugar fora dessa família" já não assustava. Tinha virado outra coisa, uma confirmação. Confirmação de que não pertencíamos mais àquela casa. Na manhã seguinte, minha mãe acordou antes de mim. Usava uma camisa azul clara e fritava ovos na cozinha, cantarolando baixinho. A melodia era suave, mas carinhosa. "Que música é essa?" perguntei. Ela sorriu meio tímida. "Uma que eu tocava quando dava aulas de piano. Acho que é o começo de Clair de Lune." Depois parou, como se lembrasse de algo. "Lembra aquela capa de teclado da mudança? Tá no armário do quintal." Assenti e peguei do canto de baixo. Dentro havia um teclado elétrico portátil, gasto pelo tempo, mas polido até brilhar. "Seu pai me fez doar o piano de verdade", disse, roçando uma tecla, "mas esse eu não consegui soltar. Ficou escondido em cima do armário todos esses anos." Naquela tarde, ela sentou e começou a tocar. Os dedos estavam meio enferrujados, mas a melodia fluiu rápido. A postura dela endireitou. O olhar ficou mais firme. As mãos se moviam como se lembrassem uma língua que ela já falou fluentemente. Sentei no sofá, só observando, vendo a luz dela voltar. Ela não estava lembrando, estava tomando de volta. A partir daquele dia, ela praticava 1 hora toda manhã. Por sugestão minha, começou a gravar vídeos curtos de piano e postar na internet. À tarde, aprendia sozinha a gravar, editar e publicar. Até consegui um trabalho voluntário para ela numa biblioteca local, um bico comunitário onde ela tocava música suave de fundo para quem lia, toda sexta à tarde. No primeiro dia, ela estava tão nervosa que as palmas das mãos estavam molhadas, quase derrubou a partitura, mas assim que sentou no piano vertical usado e colocou os dedos nas teclas, a insegurança sumiu. Ela escolheu Moon River. A música saía dos alto-falantes como o começo de um sonho. Uma mãe solo que passava por ali parou e cochichou para a filha. "Minha mãe tocava isso quando eu era pequena. Faz anos que não ouço." Um cara de boina virou uma página do livro, parou e releu. Talvez a música tivesse interrompido um pensamento. Filmei de canto e postei o clipe no canal novo dela, com o título "Minha mãe reencontra a música depois de 20 anos. Para nossa surpresa, teve mais de 600 curtidas numa semana. Um dos comentários mais populares dizia: "Esse Moon River tá carregado de tempo. Dá para sentir a vida nele." Quando leu os comentários, os olhos dela encheram de lágrimas. "Sabe", disse, "quando dava aulas, meu maior medo não era ficar sem alunos, era tocar para alguém que dissesse: 'Qual é a graça?' Mas agora vejo que ter alguém que te ouve e te valoriza é uma felicidade enorme." Assenti. Naquela noite, ela tocou mais tempo que o normal. A última música foi a favorita dela, What a Wonderful World. Enquanto terminava os últimos acordes, pensei: que mundo maravilhoso. Os dedos dela pararam nas teclas. Depois, ela sussurrou: "Acho que tô pronta para entregar os papéis essa semana." Olhei para ela. Os olhos estavam calmos. "Tem certeza?" Ela assentiu. "Sempre achei que não viveria sem aquela casa. Agora sei. Devia ter saído há muito tempo." Sorri. "Então, acho que tá na hora de se preparar para uma bela briga." No dia em que minha mãe entregou os papéis do divórcio, era uma segunda-feira clara e brilhante. A luz do sol entrava pelo quintalzinho do nosso apartamento, onde o gato dormia preguiçoso perto da janela. Vânia, sentada na mesa redonda com um cardigã cinza claro, revisava os documentos legais impressos com atenção. A expressão era neutra, mas notei. Os ombros estavam mais erguidos que em meses. Quando assinou o nome, parou por um segundo. "Nem lembro a última vez que tomei uma decisão completamente sozinha", disse com um sorriso suave. "Bom, essa conta", respondi, baixo. Naquele dia, começamos oficialmente o processo legal. Minha amiga Helena, uma advogada esperta e prática, pegou o caso. Olhou nos nossos olhos e disse: "Não é só um divórcio, é recuperar tudo que tiraram dela." Prometeu investigar cada pista, rastrear cada bem e montar um caso que não só desse para ganhar, mas que fosse impossível ignorar.
Mas, antes que a gente pudesse mandar a carta de demanda formal, uma ligação jogou tudo pro alto. Era o Bruno. Ele parecia em pânico. Por que vocês não voltaram ainda? Pai tá no hospital. Você não sabia. Cheguei na emergência o mais rápido que pude. Me disseram que foi um acidente isquêmico transitório, um mini AVC, leve, mas sério o suficiente para causar preocupação. Enquanto preenchia formulários na enfermaria, vi Bruno largado num canto, mexendo no celular e chutando ritmicamente a perna da cadeira. Assim que me viu, ele pulou e sibilou. Você tá estressando ele. Ele tá velho, não aguenta isso. Vocês duas têm que voltar para casa. Olhei fixo para ele. Quer dizer que você quer que a mãe volte para cuidar dele? Ou acha que ficar doente de repente apaga 3 décadas do que ele fez com ela? Ele se encolheu, não respondeu. Aí soltou algo que me tirou o ar por um momento. Foi a mãe que abandonou a gente. Ela que devia cuidar disso tudo. Quase ri. Meu irmão caçula, que morava de graça na casa da Márcia e se gabava na internet de Teslas e cordeiro assado, de repente era a bússola moral. A essa altura, sua família bem inteira devia construir uma estátua para Márcia, disse, baixo, mas firme. E agora, de repente, você lembra que a mãe existe? Tarde demais, né? Ele se virou sem dizer nada e voltou para a sala de emergência. Não contei tudo para minha mãe, só disse. Pai tá no hospital. Hospital, não é grave. Ela assentiu, calma como sempre. Na manhã seguinte, ela me surpreendeu com uma pergunta. Se eu desistisse agora, se não me divorciasse, acha que as pessoas diriam que sou boa, que perdoo? Algo no meu peito apertou. Ela parou e continuou. Quando era jovem, achava que ser boa esposa ou boa mãe era a única forma de ser importante. Mas quanto mais eu tentava ser o que os outros queriam, mais eu sumia. Ela ficou em silêncio, com o olhar perdido no teclado perto da janela. Depois daquela apresentação na biblioteca, uma mulher deixou um comentário no meu vídeo. Disse que sentava com o filho nas minhas aulas de piano. Ele odiava, mas ela sempre sonhou em tocar. Quando me ouviu tocar Moon River, disse que lembrou da menina que ela era. Sorri. Então você trouxe de volta a juventude perdida de uma mãe. Ela devolveu o sorriso. Agora quero recuperar a minha. Sabia que ela tinha hesitado, mas também sabia que aquele momento a deixou mais firme que nunca. Marcamos outra reunião com a Helena para passar para a próxima fase. Helena nos orientou a juntar provas importantes, focando em 2 áreas. Primeiro, apropriação indevida de bens conjugais. Bernardo usou o dinheiro do casal para comprar coisas caras para Márcia. Carro, joias, eletrodomésticos e mais. Segundo, a quebra do casamento e controle psicológico, incluindo coerção financeira, restrições no estilo de vida e um padrão constante de negligência emocional. Ajudei minha mãe a revisar registros antigos e extratos de cartão. Encontramos contas conjuntas com compras grandes, algumas feitas sem ela presente. Também desenterramos capturas de e-mails antigos que Bernardo mandava para Márcia. O tom era íntimo, e as datas batiam estranhamente com gastos familiares que sempre sumiam sem explicação. Helena revisou os documentos e assentiu. Temos mais que o suficiente. Me virei para minha mãe. Tá pronta? Ela respirou fundo. Não é uma briga, é uma despedida da versão de mim que ficou. Naquela noite, depois do jantar, ela tocou Bridge Over Troubled Water. Enquanto os dedos flutuavam nas teclas, ela se virou para mim com um sorriso. Você seria uma ponte para mim, né? Quando eu precisar. Sorri. Sempre. Ela assentiu. Quero ser assim também. Vendo ela tocar, senti uma mudança. Como se uma memória da infância voltasse. Lá estava ela de novo, a mulher quieta e teimosa dos meus primeiros anos, que sempre teve música dentro de si, mas nunca espaço para deixar sair. Agora, finalmente, tocava só para ela mesma. Nunca vou esquecer o clima daquela manhã, frio, mas brilhante, como uma folha em branco, nítida e intocada, esperando alguém escrever o final. O fórum estava estranhamente silencioso. Vânia estava sentada na mesa da demandante, com o casaco de lambege, o cabelo preso com cuidado e uma expressão serena. Quase sem maquiagem, só um tom suave de rosa nos lábios, calma, resiliente e silenciosamente decidida. Sentei atrás dela, com as palmas suadas, mas não disse nada. Não queria distrair. Bernardo chegou com um terno cinza escuro e cara fechada.
Ao lado, o advogado dele, esperto, experiente e, sem dúvida, caro. Bruno não apareceu, Márcia também não. Bernardo estava sozinho, como um general que não trouxe soldados suficientes, mas se recusava a admitir que já tinha perdido a guerra. A juíza, uma mulher de uns 60 anos, com óculos sem armação, tinha a voz firme e o tom decidido. A audiência começou com a defesa. O advogado de Bernardo falou com confiança. Esse casamento durou mais de 3 décadas. Os bens em questão foram adquiridos, em grande parte, no nome do réu. A demandante, sem renda significativa, não contribuiu diretamente para os ganhos da casa. Portanto, não há base para compensação financeira. Dava para ouvir meus dentes rangendo. Depois, foi nossa vez. Helena ficou calma e apresentou as provas. Transações de contas conjuntas usadas para gastos fora de casa, recibos de joias caras e um contrato de compra de carro. A maioria das transações era de períodos em que minha mãe não estava presente, o que era comprovável. Esses não são gastos comuns, disse Helena. São presentes repetidos e caros para uma terceira pessoa, violando o dever de fidelidade no casamento. Bernardo franziu a testa, cochichando com o advogado e se mexendo na cadeira. Mas não foram os recibos que calaram a sala, foi a fala da minha mãe. A juíza se virou para ela. Senhora Vânia Silva, gostaria de fazer uma declaração pessoal sobre o casamento? Ela assentiu suavemente e caminhou para o púlpito. Não olhou para ninguém. O olhar estava fixo num ponto invisível à frente, como se contasse uma história ensaiada 1000 vezes, mas que só agora alguém ouvia de verdade. A voz tremia um pouco, mas se manteve firme. Eu ainda dava aulas de piano quando casamos. Tinha um pequeno estúdio. Quase toda tarde, tocava Claire de Lune só para mim. Ele dizia, casa comigo e você nunca vai se preocupar com dinheiro. Mas no ano seguinte me pediu para vender o piano. Disse que não tinha espaço. Depois parei de trabalhar a pedido dele. Criei nossos filhos. Cozinhava 3 vezes por dia, lavava, limpava, cuidava da casa. Cada centavo que gastava tinha que pedir antes. Ele dizia que eu não sabia administrar dinheiro, então parei de tentar. Disse que eu não devia ter muitos amigos, então parei de sair. Achei que ficar calada mantinha o casamento inteiro. Achei que se me comportasse, me tratariam com respeito. Ela deu um sorriso seco, não amargo, mas cansado. Estava errada. Ele nunca me viu como parceira. Eu era cozinheira, empregada, enfermeira. Às vezes, acho que ele valorizava mais o carro dele do que a mim. No meu 60º aniversário, jogou fora o gatinho que minha filha me deu. Disse, se quer um gato, não pode morar aqui. Foi aí que percebi. 30 anos de dedicação não me deram direito nem de ter um bichinho para chamar de meu. A sala do fórum ficou em silêncio. Ela se virou para a juíza com a voz clara e firme. Não vim negociar, quero justiça. Dei quase 40 anos para essa família. Só quero de volta os tijolos que ajudei a colocar. A juíza assentiu e pediu que ela voltasse ao lugar. Atrás de nós, ouvi alguém soluçando baixinho na galeria. Bernardo ficou impassível. O advogado dele se levantou e respondeu com calma e precisão. A demandante não trouxe renda, mas teve 30 anos de estabilidade no casamento. Não há dano econômico que justifique compensação. Helena se levantou sem hesitar. Mostramos provas suficientes de que a demandante sofreu controle financeiro e emocional constante. Não é sobre dividir bens, é sobre compensar uma mulher pela vida que tiraram dela. A juíza baixou o olhar, folheando o processo. Uma longa pausa. Depois, ergueu os olhos, com o tom firme. O tribunal acolhe o pedido da demandante. O casamento está dissolvido. Os bens serão reavaliados e divididos igualmente. Além disso, pelas décadas de trabalho não remunerado e privação financeira da demandante, o réu deverá pagar uma indenização única por danos emocionais de R$30 mil. Ao meu lado, ouvi minha mãe soltar o ar, longo e suave, o som da libertação. Ao sair do fórum, os passos dela eram mais leves que nunca. O sol batia no rosto dela, e pela primeira vez em anos, ela parecia mais jovem. Fernanda, ela se virou para mim de repente, com os olhos brilhando. Sabe o que hoje significa para mim? Sorri. Você venceu. Ela balançou a cabeça. Saí do mundo dele para sempre. Naquele fim de semana, depois da sentença do divórcio, chegamos tarde em casa.
Vânia dobrou com cuidado a ordem judicial e guardou na caixinha vermelha. Depois, ficou parada no meio da sala, olhando tudo como se visse pela primeira vez. As cortinas, que ela mesma consertou. A mesa, com uma toalha xadrez azul e branca que achou numa feirinha. A colcha de retalhos que costurou 6 meses antes, cobrindo o sofá. Ela soltou um suspiro baixo. Bom, disse, suave. Acho que agora é minha vez de escolher como viver. No dia seguinte, ela me levou a um predinho no lado oeste da cidade. 3 andares, fachada amarelo clara, com uma varandinha virada para o sul no último andar. Vânia tirou uma chave do bolso do casaco e girou na fechadura com um clique lento. Esse vai ser meu estúdio, disse, com um sorriso. Paguei 6 meses de aluguel. O dono é um amor. Disse que se eu tocar uma vez por mês no centro comunitário, ele até me dá desconto. Dentro estava vazio, mais claro. Tomadas nos cantos, um espaço perfeito perto da janela para o teclado. Os olhos dela brilhavam. Naquela noite, estendemos uma manta de piquenique no chão e comemos comida de delivery. Ela enfiou uma batata frita na boca e disse: Sabe com o que sempre sonhei? Só uma vez queria ensinar alguém a tocar uma música que amo, não só o que está no livro. Agora você pode, disse. Ela assentiu. Fernanda, liberdade tem gosto mesmo. Mordi um pedaço de pizza. Que gosto tem? Ela sorriu. Ketchup e sal. Nas semanas seguintes, lançamos o que chamamos, brincando, de Projeto Renomear a Mãe. Ajudei ela a registrar uma licença comercial e criar um canal no YouTube chamado Vânia Toca. Toda semana, ela postava uma apresentação curta de piano, às vezes com uma história da vida dela ou uma resposta fofa a um comentário. Uma amiga da faculdade desenhou o logo e o banner. Entramos em contato com a Débora, uma velha amiga dela que era voluntária no teatro comunitário para ajudar na divulgação local. Imprimimos panfletos e espalhamos na biblioteca, no centro de idosos, em cafés e até numa clínica veterinária. Logo, marcamos o primeiro evento dela, uma tarde de histórias e músicas no estúdio, onde ela ensinaria uma melodia simples para 10 vizinhos e contaria uma memória do passado. Susana, nossa antiga vizinha de 70 anos, que quase não saía de casa, apareceu na primeira sessão com sanduíches e biscoitos caseiros. Depois de ouvir Vânia contar como aprendeu sozinha as oitavas da mão esquerda enquanto fazia o jantar, Susana deu um tapinha na mão dela e disse: Eu amava dançar, parei depois que casei. Você me fez ver que ainda não terminei. No fim da sessão, a sala explodiu em aplausos. Parada ao lado do teclado, Vânia se virou para mim, quase sem acreditar. Acha que gostaram mesmo? Sorri. Mãe, suas histórias são melhores que qualquer PowerPoint que eu fiz. E você toca? Nem se fala. Ela corou como uma menina que passou no primeiro teste. Enquanto isso, começaram a circular boatos sobre Bernardo. Depois da audiência, ele teria ficado de mau humor. Márcia, antes tão cheia de si, começou a se afastar. Ela achava que Vânia sairia sem nada, mas com a decisão, Bernardo não só teve que pagar a indenização, como vender parte dos bens para cobrir. Aí, Bruno me mandou uma mensagem. Márcia está muito ocupada ultimamente. Parou de nos chamar para jantar e o pagamento do pai estragou meus planos de negócio. Ele disse que não pode mais ajudar. Não respondi. Ele mandou outra mensagem. Bloqueei sem culpa. Dessa vez, não. 2 meses depois, Vânia foi convidada para tocar num programa de rádio local. Ela tocou You've Got a Friend e falou sobre como, depois do divórcio, o apoio da filha e dos amigos a ajudou a voltar para os palcos. Quando terminou, o apresentador se aproximou e disse: Vânia, sua história é exatamente o que esse programa é. Envelhecer não é o fim, é o começo de algo novo. Ela riu, tímida, mas eu sabia que ela ouviu e acreditou. Naquela noite, ao chegar em casa, o correio estava cheio de cartões de agradecimento, todos de vizinhos que foram aos workshops de piano e histórias. Um dizia: Você me lembrou da minha avó cantando na cozinha. Outro: Me fez acreditar que não é tarde para recomeçar aos 60. E uma nota anônima: Você não apagou o passado. Fez ele brilhar de novo. Sentamos juntas para ler, uma por uma. Ela segurou o gato no colo, apertou um cartão contra o peito e sussurrou: Acho que finalmente não tenho medo de envelhecer. Olhei para ela.
Mãe, do jeito que você tá agora, quem ia te chamar de velha? Ela riu e as rugas nos cantos dos olhos floresceram como uma flor ao sol. Essa primavera foi quente demais. A luz do sol entrava pela fresta das cortinas, caindo nas teclas do piano como um convite doce. E pela primeira vez na vida, minha mãe recebeu um convite que nunca imaginou. Uma emissora de TV local entrou em contato com uma proposta. Estavam produzindo uma série documental chamada Começos Tardios e queriam incluí-la. O produtor ligou direto. Queremos contar uma história sobre subir ao palco depois dos 60. Você foi a primeira pessoa que pensei. Observei enquanto ela atendia, com uma expressão de quem não acreditava. Quando desligou, se virou para mim, devagar. Eles disseram que querem me pagar para tocar e gravar um curta documental. Não segurei o sorriso. Que tal fechar o ciclo? O palco que te obrigaram a abandonar agora te chama de volta com um holofote. Ela riu, mas era uma risada com algo brilhante e selvagem por baixo. O que eu visto? Enrolo o cabelo? Compro sapato novo? Começou a rabiscar notas num papel, como uma estudante animada se preparando para a formatura. Lista de músicas. Discurso de abertura. Preferências de luz. Posição do teleprompter. Alugamos um teatro local pequeno, só 100 cadeiras, mas com som e luz profissionais. Chamei amigos para divulgar. Débora trouxe a galera do teatro para ajudar a arrumar os assentos. Vários vizinhos do grupo de histórias com piano fizeram programas à mão. A capa tinha uma foto da Vânia com um título chamativo. Aos 60, ela encontra sua voz. Não é o fim, é a estreia. No dia que a equipe de TV chegou para filmar o ensaio, Vânia experimentou 2 looks diferentes. Não parava de se olhar no espelho. Esse decote está muito baixo. Essa cor tá muito chamativa. Pianistas de concerto ainda usam vestido preto, né? Coloquei as mãos nos ombros dela. Você não é cópia de ninguém. É o original. Vão usar o que você usar. Ela parou, surpresa, depois assentiu. Então vou usar o vestido verde esmeralda que costurei, o que comprei com meu primeiro salário depois do divórcio. No ensaio, ela abriu com You've Got a Friend. O câmera filmou por cima do ombro enquanto o sol refletia nos dedos dela. A imagem no monitor era suave e dourada. Fiquei na beira da sala, olhando com os olhos embaçados. Faltando uma semana para o show, os ingressos já tinham esgotado. O centro comunitário até criou uma aula nova de piano para iniciantes, só para mulheres acima de 50. Eles disseram, a história dela parece a nossa. Queremos ouvi-la tocar, queremos ouvi-la falar. Na véspera do show, sentamos juntas nos bastidores. Ela estava no piano, com as mãos nas teclas, mas sem tocar, como se sussurrasse para elas. Quero adicionar mais uma música. Disse, baixo. Qual? Ela olhou para cima. Both Sides Now. Eu soube na hora. Sabia. Joni Mitchell escreveu em 1969 uma música sobre olhar para trás, para o amor, para a perda, e perceber que não conheço a vida de verdade. Eu achava que amor era sacrifício, ela sussurrou. Que ser boa esposa era ficar calada. Mas agora sei que a vida não é sobre aguentar, é sobre escolher. Segurei a mão dela. Então, amanhã, escolha você. Na tarde seguinte, o teatro estava lotado. Nenhuma cadeira vazia. As luzes baixaram. Vânia subiu ao palco. A sala prendeu o fôlego. Ela sorriu para o microfone e começou. Muita gente me pergunta, aos 60, é tarde para recomeçar? Quero dizer para vocês, não é. Sua vida não começa quando os outros te aprovam. Começa quando você para de abrir mão de quem é. Hoje, a primeira música que vou tocar é uma que amava ensinar para os meus alunos há mais de 40 anos. Ela sentou, os dedos desceram, Moon River. A melodia cruzou a sala como o suspiro de um sonho esquecido. Depois veio You've Got a Friend. Vi mães e filhas apertando as mãos, amigas antigas se apoiando, lágrimas silenciosas escorrendo em rostos sorridentes. Em seguida, uma melodia animada e bluesy, que ela mesma arranjou, e metade da sala começou a bater palmas no ritmo. Uma música após a outra, brilhando. A música dela puxava todas as emoções do público, como um fio num carretel. E então, para a última música, ela me olhou direto. Fernanda, disse no microfone,
Obrigada. O maior presente da minha vida foi ter você como filha. Você foi minha rocha, meu espelho, meu amigo e a música mais profunda que já toquei. Ela colocou as mãos nas teclas. Both Sides Now começou, delicado como renda. Alguns choraram, outros estenderam a mão para tocar quem estava ao lado. Alguns fecharam os olhos e ouviram, como se a música contasse um segredo que só ela explicava. Sentei na primeira fila, segurando o gato, agora saudável, que resgatamos juntas. Ele descansava tranquilo no meu colo, como se também entendesse. Quando a última nota pairou no ar, a sala explodiu numa ovação de pé que durou meio minuto. Ela se levantou, fez uma reverência profunda e levou a mão ao coração. Eu sabia que aquela reverência não era só para o público. Era uma despedida, não para nós, mas para o mundo que a manteve calada por tanto tempo, para a jaula, para o sacrifício. Era o jeito dela de dizer adeus. Naquela noite, depois do show, as luzes dos bastidores ainda brilhavam suaves. Flores, cartões e polaroids enchiam a mesa como confete depois de uma festa. Vânia tirou o vestido verde e soltou um suspiro, não pesado, mas profundo. Não tô cansada, disse. Só sinto que finalmente consegui algo. Ao sair do teatro, o ar da noite era leve, as estrelas tímidas, mas ali. Ela segurava o gato nos braços como se abraçasse todos os pedaços espalhados da vida dela, agora reconstruídos pelas próprias mãos. Na manhã seguinte, voltamos à rotina. Arrumamos o estúdio para a aula semanal de piano. O correio estava cheio de novo. Cartões de alunos, agradecimentos de estranhos e um envelope especial. Um convite oficial da emissora de TV. Queriam transformar Começos Tardios numa série trimestral. Ofereceram a ela ser apresentadora de um segmento sobre comunidade, entrevistando todo mês uma mulher que recomeçou depois dos 60. Ela leu a carta e sorriu. Antes, eu ouvia as histórias dos outros. Disse, parece que agora é minha vez de fazer as perguntas. E assim, as histórias do passado, as dela, as nossas, encontraram seu fim. 2 semanas depois, chegou uma carta registrada. Era do Bruno. A nota era curta. Pai não tá bem. O médico disse que precisa de cuidados contínuos. Queria falar com vocês, mas não sei o que dizer. Embaixo, numa letra menor. Márcia zerou a última conta dele mês passado. Aquele homem orgulhoso que achava que era grande demais para cair, agora estava sozinho, sem espelho para se admirar nem holofote para esconder o tombo. Entreguei a carta para minha mãe. Ela leu em silêncio, sentou perto da janela por uns minutos, depois dobrou com cuidado e jogou no lixo. Faz tempo que ele não faz parte da minha vida. Disse simples, sem raiva, sem rancor, só uma paz limpa e decidida. Bruno, soubemos depois, tinha se mudado para um apartamento popular do outro lado da cidade. O Tesla que ele exibia foi vendido com prejuízo para pagar o financiamento. Ele me mandou um áudio. Não abri. Apaguei sem hesitar. Dessa vez, sem culpa, sem dúvida. Minha mãe nunca mais tocou no nome deles. A vida dela ficou cheia demais para dar espaço a fantasmas. Toda manhã, antes do café, ela lia as mensagens e respondia à enxurrada de comentários. Às 15h, o grupo de piano dela se reunia no estúdio, 10 alunos por vez, com turmas lotadas até o fim do ano. Ela virou uma espécie de celebridade local. No evento do Dia do Idoso da cidade, ela foi a atração principal. O centro comunitário a colocou num átrio ensolarado, com os dedos dançando nas teclas sob uma faixa que dizia: reinventar não é só para os jovens. Aos 60, você pode começar seu capítulo mais brilhante. Me acostumei a tirar fotos dela e passar 10 minutos a mais ajudando a posar para os fãs. Ela brincou: você vai ter que me comprar um casaco novo. Esse já apareceu demais na câmera. Aquele ano, ela insistiu em planejar o próprio aniversário. Alugou o salão multiuso do teatro e convidou todo mundo, vizinhos antigos, ex-alunos, voluntários do centro comunitário, até as 10 mulheres do primeiro grupo de histórias com piano. Perguntei, o que você quer fazer? Ela sorriu. Dessa vez não quero só tocar música, quero contar uma história. Naquela noite, ela estava no centro do palco, com um vestido verde, sem piano, só um microfone.
Contou sobre aquela noite de inverno, sobre o gato, sobre como foi expulsa da própria casa, sobre a caixinha vermelha e os reais amassados, sobre o frio na mão ao abrir a primeira conta sozinha. Depois, me olhou na primeira fila e disse: por muito tempo, achei que não tinha nome. Era a mãe do Bruno, a esposa do Bernardo, a dona da cozinha. Pensei que era um móvel, uma concha numa casa alheia. Mas esse ano, finalmente lembrei. Meu nome é Vânia. Não sou coadjuvante, não sou uma ideia de última hora. Sou eu. Meus olhos embaçaram. Nem consegui me levantar para aplaudir. Ela sorriu sob as luzes e encontrou meu rosto de novo. E você, minha querida filha, Fernanda, estava lá quando recuperei esse nome. Você é minha testemunha, minha força, minha amiga, minha melodia mais clara. A sala explodiu em aplausos. Depois do show, levei o gato para o palco. Não era mais o gatinho frágil e tremendo da noite nevada. Era um sobrevivente, como nós. Entreguei o gato para ela. Ela o segurou perto e voltou para o microfone. Sorriu e disse, suave, mas firme: esse ano foi a primeira vez que vivi de verdade. E chegamos ao fim de mais uma história real da vida. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso me dá ânimo e força para continuar. Ah, e se quiser deixar um carinho a mais e me apoiar diretamente, você pode enviar um super obrigado. Seu apoio é o que mantém esse cantinho de histórias vivo. Me conta nos comentários o que você sentiu. Eu leio tudo com muito carinho. E olha, se quiser ouvir mais histórias como essa, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela agora. Um abraço apertado. Que bom que você existe.